apresentar o meu projeto Food Design, Gastronomia Vegetariana Tradicional Portuguesa. Trata-se do meu projeto de dissertação de mestrado em Design, que realizei na Universidade de Aveiro, e com o mesmo pretendo revelar o potencial da gastronomia portuguesa para o vegetarianismo. Certamente a primeira questão que poderá surgir é o que é o Food Design. De facto, é o design que visa a inovação no que diz respeito aos produtos, sistemas e serviços ligados aos alimentos e à alimentação. Assim, pode, por exemplo, ter como objetivo melhorar a experiência do ato de comer, ou comunicar metodologia, ajudar a combater o desperdício, entre outros. Outro termo a esclarecer é o que é o vegetarianismo. É um regime alimentar com base em alimentos de origem vegetal, excluindo o consumo de peixe e carne e podendo ou não incluir o consumo de outros alimentos de origem animal, como ovos, laticínios e mel, diferindo-se aí os vários tipos de vegetarianismo. Uma das razões que me levaram a desenvolver este projeto é o facto do vegetarianismo ser uma tendência alimentar emergente a nível mundial, no entanto pouco explorada dentro do contexto da gastronomia portuguesa. Existem receitas tradicionais vegetarianas, no entanto estas, na sua maioria, não constituem pratos completos, podendo apenas ser considerados acompanhamentos para pratos de peixe ou carne. Assim, o primeiro objetivo deste projeto é, com base no acervo gastronómico tradicional e regional português, criar pratos vegetarianos completos em termos nutricionais e organoléticos, para que, constituindo uma experiência única, passem a ser aceitos pela população portuguesa como alternativa alimentar. O segundo objetivo é contribuir para melhorar os hábitos alimentares da população portuguesa e a saúde pública através do food design. E o terceiro objetivo é convocar uma dimensão ética de sustentabilidade social, cultural e ambiental, abrindo novas oportunidades económicas e, sobretudo, novas atitudes ao consumo. O vegetarianismo revela-se importante em termos ambientais, de saúde e também éticos ou morais. Isto porque o excessivo consumo de carne e peixe a nível mundial tem contribuído para gerar uma série de problemas ambientais, como a poluição, mudanças climáticas, problemas de saúde como doenças crónicas e problemas éticos relacionados com o desrespeito pela vida animal. Assim, existe uma tendência a nível mundial de uma alimentação baseada em plantas. Cada vez mais pessoas são vegetarianas, veganas, cada vez mais pessoas consomem peixe ou carne apenas 1 ou 2 vezes por semana. Por isso existe a necessidade de criação de produtos e sistemas neste âmbito, nomeadamente no contexto português, para responder às necessidades de consumo atuais. Hoje em dia, a comida que nós consumimos já não é propriamente comida, mas sim uma mistura de processos químicos e industriais. Ou seja, o problema que antes se debruçava sobre o que escolher em termos de alimentos passou para a ponderação sobre que substâncias nós devemos absorver, sendo que a dieta se tornou cada vez mais um problema de saúde em que a indústria alimentar nos pretende ditar o que devemos comer. Outro problema da sociedade de hoje é a decisão frequente de não cozinhar. Isto significa renunciar a qualquer conhecimento acerca daquilo que nós estamos a comer e, sobretudo, renunciar à experiência da partilha, que é fruto do nosso próprio trabalho e da tradição. Além disso, um símbolo importante na relação entre o homem e a comida é a mesa. Ela é um símbolo de convívio e partilha. No entanto, também é desvalorizado na sociedade de hoje, em que a comida é consumida em todo e mais algum sítio, fora da mesa, com menor tempo de preparação e consumo. Além disso, a comida é avaliada cada vez mais pela sua quantidade e não pela sua qualidade, sendo que algumas sociedades parecem ter perdido o sentido da comida como prazer, experiência sensorial e expressão cultural. Sendo que o maior obstáculo dos dias de hoje é provavelmente uma requisição de uma relação mais rica, profunda e motivada pelo processo de comer. E é exatamente esta recuperação, a noção da comida, da sua origem, da experiência sensorial e da expressão cultural que me motivaram a realizar este projeto, ou seja, fazer as pessoas ver a gastronomia portuguesa de uma nova face, fazer perceber o que existe no nosso território nacional e gerar curiosidade por algo que liga à tradição e inovação e que gera curiosidade e convívio. Então, este projeto traduziu-se num total de 24 receitas, oriundas das 12 regiões de Portugal e agrupadas em 2 livros. Estas receitas consistem no levantamento da cozinha tradicional vegetariana, focando-se na reinterpretação e combinação de receitas existentes nas diferentes regiões de Portugal. Assim, um aspecto importante na criação destas receitas foi o equilíbrio nutricional e organolético. A organolética são as características dos materiais, neste caso dos alimentos, que nós conseguimos percepcionar através dos nossos sentidos. Ou seja, cada prato constitui uma harmonia entre diferentes cores, cheiros, texturas, aromas, sabores.
E sendo assim, estes elementos visuais, olfativos, gustativos, táteis e também auditivos são capazes de gerar uma experiência única, prazerosa e emocionante da comida elaborada. Uma experiência capaz de romper com as convenções tradicionais de que os alimentos vegetarianos são apenas acompanhamentos, podendo, na verdade, constituir pratos principais completos. Houve então a preocupação de uma utilização de uma grande variedade de ingredientes para cada uma das regiões, ingredientes capazes de gerar um jogo visual, contraste, ou seja, a utilização de cores vivas e cores neutras, componentes de formas e tamanhos diferentes. Em relação ao cheiro, ao sabor, a utilização de aromas opostos, ou seja, o jogo entre o doce e o ácido, o amargo e o gordo, o neutro e o picante. E também em termos de textura, a conjugação entre o crocante e o líquido, o mole, o cremoso, o estaladiço, gerando assim uma experiência única. Com este projeto, eu concluo que é possível uma elaboração variada de receitas vegetarianas com caráter tradicional e regional português, nutricionalmente completas e também capazes de gerar uma experiência única da cozinha portuguesa e da cozinha vegetariana. Espero que o meu projeto tenha gerado curiosidade e interesse entre vocês. Tenho aqui alguns livros que, se depois quiserem espreitar, eles existem em português, inglês e alemão. E quero ainda terminar com uma citação de Michael Pollan, que muito me inspirou para este projeto, que é "There's nothing less time wasting than cooking for the people you love."